Bom, né, então, voltando um pouco, eu sou a Priscila, sou professora do Instituto Federal do Paraná, coordenadora do projeto de extensão, né, de proteção e bem-estar de cães e gatos, né. Aqui comigo, né, não sei se já entrou, né, mas nós temos duas coordenadoras de sala, a Júlia, não sei se a Júlia está por aí já. E a Carolina, eu vi que ela está por aí, né? São alunos, né, do segundo ano do ensino médio, técnico de administração, né? Ah lá, a Carol já apareceu. Tá? Então, elas vão estar acompanhando o chat, né? Então, todas as dúvidas também vocês podem colocar pelo chat. Prezo que vocês coloquem, né? Quem não colocou o nome completo no chat, para a gente fazer o controle de presença, né? Essa palestra tem uma certificação. E vou falar um pouquinho para vocês da nossa palestrante, né? Agradecendo a todos pela sua presença, principalmente nossa palestrante aí que veio voluntariamente, né, nos orientar a respeito da nutrição natural. Então, a doutora Melanie, ou a Mel, é zootecnista, médica veterinária, pós-graduada em acupuntura bioenergética veterinária, tem pós-graduação em nutrição de cães e gatos, fitoterapia chinesa, nutracêutica para cães e gatos, especialista em alimentação natural para cães e gatos, né? Então, eu posso falar, assim, que já tenho um pacientinho dela, né? 2 pacientinhos dela aqui em casa, e eu sei que ela é muito boa no que ela faz, tá? Então, eu vou fechar a minha câmera, vou pedir para todo mundo deixar a câmera fechada, o áudio fechado, né? Qualquer dúvida, coloque lá no chat que as meninas vão passar para a gente, né? As perguntas. Conversei um pouquinho com a Mel, né? Você prefere que seja colocado lá no final, né? As perguntas. Isso, assim, se tiver alguma pergunta assim que precisa ser interrompida na hora, podem fazer. Mas talvez aí a gente ultrapasse, às vezes, um pouquinho o tempo que foi estipulado ali de 1 hora, né? Então, minha preocupação é mais essa, em tentar manter o tempo que foi solicitado, né? Mas se depender de mim, a gente vai conversar aí um tempão. Tá bom. Mas eu acho que para ficar mais organizado, não sei, talvez seja interessante irem anotando as perguntinhas e depois a gente responde no final. Pode ser, tanto faz. Então, eu vou fechar minha câmera e é com você, Melo. Obrigada. Tá, jóia. Então, primeiramente, boa noite para todos, né, que se inscreveram. Eu fiquei sabendo que quando começaram a divulgação aí do tema, tinha bastante gente interessada. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz pelo convite, agradeço imensamente a Pri por confiar no meu trabalho e também pelo convite, né? E eu espero que eu atinja aí o objetivo de todos aí, né? Qualquer dúvida depois, aí a gente tiver qualquer dúvida, ele já comentou, né? Eu sou zootecnista, formada em 2005, e depois de um tempo eu resolvi fazer veterinária também, porque eu queria também trabalhar com acupuntura e outras medicina integrativa, né? Então, falando aqui da importância da nutrição pet, então, assim, por que quando eu escolho dar uma comidinha caseira para o meu cachorro ou para o meu gatinho, é importante eu ter esse acompanhamento com um profissional da área de zootecnia ou veterinária que seja especializado em nutrição de cães e gatos. Porque quando a gente dá a comidinha caseira, faltam muitos nutrientes nessa comidinha. Então, por exemplo, eu vou colocar lá arroz, uma carne bovina, ou frango, ou peixe, daí coloco uma gordura, mas se eu não sei, se eu não faço uma avaliação daquele animal, se eu não sei quais são as necessidades específicas daquele animal, pode ser que se eu não suplementar corretamente aquela dieta, ele vá desenvolver uma deficiência nutricional, e isso é muito grave, porque pode desenvolver várias doenças que podem até levar o animal à morte, tá? Então, é bem interessante que se faça um acompanhamento com um profissional da área, justamente para ele avaliar o seu animalzinho com cautela, procurar saber como é que é a relação do tutor com o cachorrinho também, para saber o que ele gostaria de dar de alimento para aquele animal e ver se aquele alimento é bom para aquele animal também, né? Além disso, tem as proporções da dieta, então. E essas proporções, a gente segue rigorosamente alguns guias práticos nutricionais
que nos orientam a seguir, então, as quantidades de vitaminas, minerais, aminoácidos, proteína, gordura, para aquele estado fisiológico ou clínico daquele animal. Então, assim, o que um veterinário, um zootecnista da área de nutrição vai fazer? Ele vai fazer um balanceamento da dieta específico para a fase do animal. Por exemplo, o animal é filhotinho, é um tipo de dieta, é um tipo de acompanhamento. A fase inicial da vida do animal é a mais importante, porque é ali que ele vai receber a nutrição para desenvolver músculo, desenvolver os órgãos, desenvolver o crescimento, né, os ossos. Então, se ele já não recebe uma nutrição adequada nessa fase, é bem provável que logo em seguida ele vai apresentar alguma alteração clínica, né, alguma doença. Então, a fase inicial, por mais que você vá usar ou dieta caseira ou a ração, é importante sempre dar nas quantidades exigidas para cada etapa do crescimento do animal. Animais de grande porte, que tem aquele crescimento explosivo, crescem rápido, os ossos, né, acabam se desenvolvendo com maior rapidez do que os cachorrinhos de pequeno porte. Esses são os que mais tem que ter cuidado, tá? Principalmente na relação da quantidade de cálcio da dieta, né? Que uma dieta caseira, por exemplo, ela é muito deficiente de cálcio, de vitamina D, de ferro. Então, se a gente não repõe certinho, vai causar deficiência nutricional, vai dar alteração clínica com certeza. Então, suprir todos os nutrientes em quantidades e proporções ótimas para cada fase do animal. Crescimento, manutenção ao animal adulto, que está em manutenção, não é obeso, não tem nenhuma alteração clínica. Verificar o nível de atividade daquele animal, se é um animal mais ativo, menos ativo, mais sedentário, se ele participa de algum esporte, né, por exemplo, agility, estado de gestação, estado de lactação e também a fase senil. E falando assim, como vocês são da área de administração, né, eu separei esses slides para falar da importância, então, do mercado pet em relação à economia brasileira, né? Só para vocês terem uma ideia, olha só a população de animais que nós temos aqui no Brasil. Cerca de 139 milhões. Esses dados eles foram retirados em 2018. Então, desses 139 milhões, olha lá, 54 milhões são de cães. E, pasmem, não é o gato que está em segundo lugar, são as aves, né? Tem muita gente que gosta de criar ave, né? E tem a ave como seu pet, né? Dentro de casa. Depois vem os gatinhos, com 23, quase 24 milhões. Os peixes e, por último, coelho e outros roedores. Falando em faturamento, né, o mercado pet ele gira em torno de 0,36% do PIB brasileiro, ou seja, ele está à frente dos serviços de utilidade doméstica, como, por exemplo, de limpeza, né, de produtos para casa e até automação industrial. Então, essa porcentagem, ela gira em torno de 20 bilhões, né, por ano. E desses 20 bilhões, o mercado pet ele é dividido em 3 categorias. Veterinário, que é o pet vet, o pet care, que é o cuidados, né, com o animal, roupinha, brinquedos, e o pet food, que é a alimentação. E a alimentação, claro que tem a parte de ração e tem a parte de alimentação natural, que agora está crescendo bastante. Então, ali lá, dos 20 bilhões que girou em 2018, quase 74% foi de pet food, né? Então, ou seja, a parte de alimentação desses animais é o que mais gira, né? Depois vem ali os cuidados veterinários, que é o pet vet, e por último o pet care. Aí, só para vocês terem uma ideia também em relação à carga tributária, olha só a diferença da carga tributária entre Brasil, Estados Unidos e Europa. Por que tudo é mais caro aqui, né? Cerca de 51,2% da carga tributária
é em cima sobre o produto nosso, aqui no caso PET, né? Olha só em relação aos Estados Unidos cobra 7% em cima do produto. Europa, quase 19%, né? Só que a gente, ó, tem praticamente metade do valor do produto aqui é imposto. Então, é um absurdo. Então, por isso que isso tudo aqui sai caro também, né? E daí, em relação ao faturamento, né? Em relação ao faturamento mundial do mercado PET, o Brasil aí fica em segundo lugar, né? Em relação, ele só perde para os Estados Unidos. Então, o mercado PET mundialmente, ele gira em torno de 125 bilhões, né, de dólares, e 5% disso tudo é brasileiro. Então, os brasileiros realmente gostam de cachorrinho, de gato, de aves, e a tendência é sempre crescer, tá? Então, por que o mercado PET sobrevive a crises e só apresenta crescimento? Eu gosto de fazer esse tipo de aula ao vivo, né? Que daí eu posso fazer essas perguntas para vocês vão me respondendo. Mas aqui eu vou ter que falar para vocês aí, né? Porque eu acho que vai ficar ruim se eu abrir para perguntas. Então, assim, hoje em dia não, eu já digo que já faz um tempo já que a gente percebe que, por exemplo, as pessoas estão querendo mais ter um pet, um cachorrinho, um gato em casa, do que ter um filho, né? Tem muita gente que, claro, continua, né? O casal quer ter o filho, mas também, além do filho, vai ter o cão e gato. Então, a tendência realmente é cada vez mais as pessoas terem mais cãozinho e gato em casa e optar mais por eles e fazer deles tratar como filhos, né? Porque quando é diferente quando você verifica, você vai na casa do tutor, ele fala que tem um cachorro, mas o cachorro fica fora de casa. Você percebe bem o tratamento desse animal em relação ao animal que fica dentro de casa na mesma propriedade, por exemplo. O animal que está dentro de casa, ele é tratado como filho, é comidinha, é cuidado veterinário mais constante, né? E os animais que ficam fora de casa normalmente acabam sendo tratados como antigamente também, né? Como animais mesmo, né? Como cães e gatos. Então, a tendência realmente é essa, é cada vez mais os pets estarem dentro de casa, fazendo companhia para os seus donos e sendo cada vez mais cuidados, bem cuidados, tá? Então, é por isso que esse mercado, a tendência é sempre aumentar, sempre subir e ele passa por crise tranquilamente. Eu não poderia falar da alimentação natural sem deixar passar a questão das particularidades dos cães e gatos. Eu vou fazer um apanhado assim geral, mas vou tentar deixar um pouco mais simples, para vocês terem uma base de conhecimento, tá? Então, o que tem de particularidade dos cães, tá? Os cães e os gatos, eles são carnívoros fisiologicamente, tá? Então, o que quer dizer? Que o organismo deles, né, a parte de gastrointestinal, o tamanho do estômago, a anatomia dos dentes, né, toda a parte fisiológica é carnívora. Porém, nós temos os carnívoros não estritos, que são os cães, e os carnívoros estritos, que são os gatos. Os carnívoros não estritos, né, eles são considerados como onívoros, o hábito alimentar deles, tá? Então, eles podem e devem até receber outros tipos de alimentos que não seja somente a proteína de origem animal, tá? Eles estão adaptados para isso. Os cães, eles preferem fazer poucas refeições, porém essas refeições têm que ter um grande volume. Eles gostam de comer bastante quantidade, poucas vezes ao dia, tá? Eles preferem se alimentar durante o dia do que à noite. Eles conseguem fazer o balanço hídrico da dieta caseira, porque a dieta caseira ela tem em torno de 70% de umidade. Então, quando eles recebem dieta caseira, que é a alimentação natural, eles conseguem já receber uma certa hidratação, diferente quando eles recebem só ração seca, tá? Aí, não, como a ração seca ela tem em torno de 10% só de umidade, eles precisam realmente tomar bem mais água do que quando eles comem comida caseira.
E quais são os fatores que influenciam, então, o cãozinho a procurar o alimento? Primeiro lugar, é o cheiro. Então, se eles não se interessarem pelo cheiro da comida, eles já não vão nem querer experimentar, tá? Então, o que atrai um cãozinho é o cheiro primeiro, depois o sabor, tá? Então, a palatabilidade. Aí eles, por exemplo, ele sentiu o cheiro de bacon, né? Aí ele já sabe, já lembra na cabeça dele que o bacon é gostoso. Então, ele vai lá e come. Porém, se for só uma enganação para ele, por exemplo, ele foi lá, sentiu o cheiro de bacon, foi lá e provou o alimento, e esse alimento não ter aquele sabor gostoso de bacon, ele vai desistir, né? Ou pode ser que ele goste também do outro sabor oferecido. Mas em sequência, né, o que chama a atenção dos animais, dos cães, é o cheiro, depois o sabor, depois novidade. Cão é muito curioso. Então, por exemplo, qualquer alimento novo que você der, né, ele vai querer experimentar, normalmente, tá? Tem cães que também não são mais seletivos. Aí, em sequência, tem a fome, né? Quando eles tiverem muita fome, eles vão procurar o alimento. E, por último, o estresse. O estresse, na verdade, faz com que o animal não se alimente. Aí nós temos dois tipos de hábitos ali alimentares, a neofilia e a neofobia. A neofilia quer dizer que o animal tem afinidade com vários tipos de dietas, ele se dá bem com essas dietas variadas, que é o caso dos cães. Já o caso dos gatos, eles já são mais neofóbicos, que quer dizer, eles preferem dietas, sempre a mesma dieta. Dificilmente você consegue mudar o hábito alimentar de um gato. Se ele nasceu, né, e desde filhote, ele está acostumado a comer ração seca, quando você vai querer, quando ele chega nos 5 anos de idade, ou já adulto, você vai querer mudar a dieta dele, dificilmente você consegue, mas também não é impossível. A gente tem algumas técnicas para utilizar para fazer a mudança da dieta dos gatos, que com insistência, às vezes a gente consegue, tá? Tem alguns gatos que acabam sendo meio cãozinho, né, que não importa, eles podem ter recebido uma ração, só ração seca durante boa parte da vida deles, e que a gente oferece uma carninha para ele, por exemplo, ele se interessa, tá? Mas esses são mais raros de acontecer. Os cães também, eles têm esses receptores umami. O que é esse umami? É como se fosse um quinto sentido, né? Eles são mais, têm afinidade com o glutamato monossódico, que é o Ajinomoto, tá? E só que sabe aquela crocância que dá quando você come salgadinho, tipo uma chips ou, sei lá, um Doritos, aquela crocância, essa crocância é o glutamato monossódico que faz, esse sabor, assim, diferente. Então, os cães, eles são meio que, eles viciam com isso, então por isso é bom tomar cuidado com alimentos que tenham esse composto. Eles também obtêm a vitamina A pelo beta-caroteno, então é legal quando os cães, você pode dar uma cenourinha para eles, né? A cenoura, ela é rica em beta-caroteno, e o beta-caroteno no organismo vai ser convertido em vitamina A, então os cães têm essa facilidade, os gatos já não. Eles conseguem também converter o ácido araquidônico em ácido linoleico, que é o ômega 6. Eles conseguem converter a taurina em ácidos graxos sulfurados também, né? Conseguir a taurina através dos ácidos graxos sulfurados. E eles não possuem amilase salivar, que é uma enzima na saliva que faz a degradação de carboidratos. Mas eles têm amilase pancreática, que é o que faz a degradação de carboidratos no pâncreas, tá? Isso é só para passar para vocês, mas no nosso tema de hoje não vai influenciar muito. Eles também têm essa enzima glicoquinase, ela é produzida no fígado, e ela que vai fazer a conversão da glicose vinda do carboidrato em glicose 6-fosfato para a formação de energia. Então, o cão, ele é bem adaptado com os carboidratos, eles conseguem retirar a maior fonte de energia deles é retirada do carboidrato, tá? Em geração de glicose. A glicose, eles são mais adaptados, então, né, a receber essa glicose. Em relação à lactose, nós temos que tomar um pouco de cuidado com a lactose por causa da quantidade de lactose que tem no leite de vaca, que normalmente as pessoas gostam de dar um leitinho,
só que não é o leite de cadela, é leite de vaca. Então, a proporção de lactose do leite de vaca é menor do que de leite de cadela. Então, às vezes, eles podem, né, apresentar uma intolerância se receberem o leite de vaca, por exemplo, né? Pode apresentar uma indigestão, uma diarreia, vômito. Então, a gente toma um pouco de cuidado com esse tipo de alimento, tá? E eles também não estão muito adaptados a digerir a caseína, que é a proteína do leite. Já os gatos, eles são carnívoros estritos, como eu falei para vocês lá no começo, então a dieta deles é basicamente proteína e gordura, tá? Os cães a gente tem a proteína, gordura e carboidrato, e nos gatos a gente tem proteína e gordura basicamente, tá? Eles conseguem converter e absorver carboidratos, mas os principais fontes alimentares é como se fosse ele ingerindo um animalzinho, uma presa mesmo, tá? Proteína e gordura. A hidratação, a água, normalmente gatos não tomam muita água. Então, por quê? Porque na natureza, eles vão receber essa hidratação mais pela caça mesmo, né? Pela ingestão das presas. Então, aquela quantidade que tem de água no corpinho da presa que ele ingeriria, né? Já era suficiente para manter o gato hidratado. Como a maioria dos gatos hoje, né, recebem ração seca, é bem importante fazer a hidratação deles à parte. Por quê? Porque como eles já não têm essa facilidade, essa hidratação de tomar água, né, normalmente, eles podem desenvolver problemas renais e cálculos renais também. Então, gatinhos que comem ração seca tem que tomar muito cuidado, fazer eles ingerirem bastante água, tá? Eles gostam de fazer uma ingestão mais lenta dos alimentos, ou seja, então vocês podem notar que quando a gente coloca o coxinho de ração para o gato lá e deixa o coxo à vontade para ele lá, tá? Ele vai querer comer várias vezes naquele potinho durante o dia, ele não vai comer tudo de uma vez só, porque a ingestão calórica por vez, para eles já satisfaz. Então, é importante para gatinhos que você não quer que eles fiquem obesos, colocar a quantidade total do dia já para eles irem comendo ao dia, ou ir retirando, colocando aos pouquinhos e retirando para ele não comer muito no final, até o final do dia, tá? Eles fazem em torno de 13 até 16 refeições no dia, tá? Então, é bastante coisa. E eles preferem comer mais à noite do que durante o dia. A ingestão, o que influencia na ingestão alimentar dos gatinhos, tá? Os gatinhos também se interessam primeiro pelo cheiro e, diferente dos cães, eles se interessam pela textura, né? Como eu falei para vocês, eles são mais exigentes, né? Então, por exemplo, eles sentiram o cheiro, daí se ele está acostumado com alimento seco e tem um alimento úmido, ele vê que é úmido aquele alimento, ele não vai comer. Se ele for um gato curioso, ele até vai tentar experimentar, mas ele vai ver que aquela textura meio mole, ele vai pensar, será que isso aqui é um alimento mesmo, né? Tá acostumado a comer coisa seca? Então, o que importa, em segundo lugar, para os gatos é a textura. Em terceiro lugar, o sabor. E daí, por último, o interesse, né? E a fome. Eles não gostam muito de alimentos com mais doces, assim, e muito amargos. Eles gostam mais azedinho e salgado. Eles também não têm a alfa-amilase salivar, eles têm um trato digestório curto também, por serem carnívoros. Aí a diferença deles com os gatos é que eles não conseguem converter o beta-caroteno em vitamina A. Então, não adianta dar cenourinha para os gatos, que eles não vão conseguir ter a vitamina A através do beta-caroteno. E é bem legal, os gatos têm uma formação de energia, é bem interessante, porque eles têm uma alta atividade das enzimas transaminases, e toda a proteína que ele ingere, então, né, o gatinho comeu uma presa ou recebeu uma carne bovina, os aminoácidos que estão ali naquela proteína é que vão fazer a formação de energia, a formação de glicose no organismo. Então, por isso que a gente fala que carboidrato para gato é um a mais, sabe? Não é necessário, não é obrigatório, tá? Os carboidratos, eles são obrigatórios na ração seca. Então,
todas as rações que são para gatos têm carboidrato, mas não é porque o gato precisa, é porque precisa ter aquele tipo de amido, né, que é o carboidrato na ração, para formar o grãozinho da ração, que é o extrusado. Não dá liga se não tiver carboidrato na ração, por isso que todas as rações de gatos têm carboidrato. Eles não conseguem também converter o triptofano em vitamina B3. Então, gatinhos, a gente tem que tomar muito cuidado com a suplementação da dieta caseira e pensar nessas particularidades, tanto dos gatos quanto dos cães, na hora de formular. Por isso que é importante sempre ter um profissional da área que saiba dessas particularidades para não correr o risco de causar alguma desnutrição. Eles têm maiores necessidades de taurina, arginina, metionina e cistina. Esses são aminoácidos essenciais, essa nomenclatura a gente diz para aminoácidos que não são produzidos pelo corpo, né? Então, são essenciais, precisamos fornecer de alguma maneira para esses animais. Aí eles têm essa atividade reduzida daquela enzima que converte a glicose em glicose 6-fosfato, que é a enzima muito utilizada pelos cães. Eles têm uma capacidade de regular a atividade enzimática no ciclo de ureia, então é bem interessante que eles conseguem manter a ureia sanguínea através da regulação da entrada e saída dos aminoácidos, que é bem interessante. E eles têm a deficiência dessa enzima glucuronidase, que é uma enzima responsável por detoxificação hepática. Então, por isso que alguns gatos não têm alguns medicamentos e nutracêuticos que não são ideais para gatos, tá? Eu falei, essa parte é um pouco chata para vocês, porque seria uma parte mais técnica, mas eu acho interessante, pelo menos, dar uma passadinha para vocês entenderem um pouquinho, né, da importância de se ter um profissional especializado na área. E falando, então, de alimentação natural, como eu já citei para vocês, nós temos que saber quais são os nutrientes que tem que ter nessa dieta, tá? Então, temos que ter a água, que é um dos principais nutrientes, né? Depois a proteína, carboidrato, lipídio. Lipídio é gordura, tá? E ela é fonte de ácidos graxos essenciais, que seriam os ômega 6 e ômega 3, as vitaminas e minerais. Aí nós temos as modalidades alimentares para cães e gatos, né? A gente tem aí, então, a parte de alimentos industrializados, que nós temos os alimentos secos, que são as rações secas, o alimento úmido, que é aqueles sachês, ou aquelas latinhas, né, que são comercializadas, o semi-úmido, que não tem mais, mas era tipo aqueles frolic, que você pegava no grãozinho, ele era maciozinho, assim. E o alimento coadjuvante, que a gente chama de dieta terapêutica, que são aquelas rações específicas para obesidade, para gastrointestinal, para renal, seriam essas rações. E daí, da nossa área aqui de alimento caseiro, né, que é a alimentação natural, nós temos essas divisões, que é o cozido, que é o que eu mais gosto de trabalhar, que eu acho mais seguro. Aí nós temos a dieta crua sem ossos, o modelo BARF, a modelo presa, vegetariana e vegana. Aí nós temos uns exemplos aqui das dietinhas para vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo... Aqui. A BARF é uma dieta crua sem ossos, ela contém um pouco de carboidrato, tá? A gente pode oferecer. A Premodel, como mesmo diz aqui, seria o modelo presa, né? Então, a gente, teoricamente, teria que simular uma presa e oferecer para esse animal, a presa inteira. Então, nessa dieta aqui tem proteínas inteiras, vamos dizer assim, que tem uma codorna aqui, que ela está inteira, com pena, com bico, com cabeça, olho, cérebro, né, todos os tecidos, e fora os complementos, tá? Temos a dieta crua sem ossos. Essa dieta, ela vai uma quantidade de carboidrato também, é bem parecida com a BARF. E daqui os alimentos industrializados que eu falei para vocês. Então, e a alimentação? Afinal, ela é ou não a melhor dieta para os nossos pets? Aí, essa pergunta, eu posso responder, na verdade, assim. Em relação à saúde dos nossos pets, eu acho que, na minha opinião, é a melhor dieta, sim. Por quê?
Porque eu consigo prescrever uma dieta específica para o seu animal. Eu consigo trabalhar com todos os nutrientes especificamente para ele. Então, com certeza, eu vou ter um resultado melhor em questão de digestão e absorção desses nutrientes, tá? Agora sim, se o proprietário, por exemplo, do animal não tem tempo para cozinhar, não tem muita responsabilidade em relação à suplementação da dieta. Aí eu vou dizer que a alimentação natural não é a melhor saída, né, a melhor dieta para o seu pet, porque daí ele vai causar uma desnutrição e vai causar problemas gravíssimos de saúde mais tarde, não é agora. A gente não consegue ver resultados instantâneos, né, com a dieta, mas a gente vê lá na frente. Então, nesse caso, eu diria que a dieta caseira não é interessante, tá? Mas, assim, se for tudo seguido à risca, é a melhor opção que tem. E desde quando, né, que aumentou o interesse das pessoas por esse alimento, por essa dieta? Então, em 2007, se não me engano, houve uma contaminação de uma empresa de ração lá na China, com um produto chamado melamina. Esse produto, ele era utilizado em resinas de plástico e ele também é utilizado em rações para ruminantes, que seriam vacas, né, touro, cabritos, esses animais. Porque ele é rico em ureia, em compostos não nitrogenados. E alguém lá na China contaminou o glúten de trigo com esse produto. O glúten de trigo ele é utilizado para formular rações industriais. E o que aconteceu? Acho que 16 milhões de cães morreram porque ingeriram essa ração contaminada. Eles morreram de insuficiência renal, começou a formar muitas pedras no rim e parada, né? Insuficiência renal aguda. Então, com isso, as pessoas começaram a ficar muito preocupadas, né? Falando, meu Deus, o que meu cão está comendo? Eu preciso saber o que meu cachorro está comendo. Aí começaram a fazer a dietinha caseira em casa, né? A alimentação natural por conta, né? Então, foi a partir desse momento que houve aí um crescimento, né? No interesse das pessoas por um alimento que você soubesse o que é que você está dando para aquele animal, né? Para aquele cachorrinho que você ama tanto. E quais alimentos podem ser utilizados e quais não podem? Provavelmente muitos de vocês que gostam de cachorrinho já sabem quais são, né? Mas assim, de modo geral, a gente pode utilizar quase todos os alimentos, tá? A gente tem que tomar cuidado com alguns alimentos mais ácidos para animais que têm problemas com gastrite, enterite, mas de um modo geral, os únicos alimentos que a gente tem que evitar e não pode dar é cebola, cebolinha e alho, tá? Alguns colegas até indicam utilizar alho, tá? Só que assim, a quantidade de alho que é segura pode ser legal para um cachorro de um certo tamanho e pode ser tóxica para um cachorro pequeno, tá? Eu tenho muito receio de passar essas quantidades para um tutor, que às vezes eu não sei se ele vai saber, vai dar na quantidade certa, porque a diferença da dose tóxica para a dose terapêutica, que o pessoal gosta muito de usar alho aí para verminoses, né, para questão de imunidade, essa diferença da dose tóxica para a dose terapêutica, ela é muito pequena. Então, eu tenho um certo receio, por isso que eu digo que alho também não pode. Outro alimento que a gente tem que evitar também, na verdade não é o alimento, mas é a parte mais interna ali do abacate, por causa da persina, e das folhas do abacate também. Carambola, as frutas, no caso, carambola não pode ser dado, que também é nefrotóxica. As uvas e uvas passa também não, também é nefrotóxica. Tem alguns estudos tentando dizer o contrário, mas basicamente não pode. E açaí também não pode. E claro, o chocolate, né? O açaí, ele tem o mesmo composto que o chocolate, que é a treobonina, tá? Agora, falando um pouquinho das vantagens e desvantagens em se fazer alimentação natural para os cães e gatos, tá?
eu vejo mais vantagem do que desvantagem, tá? Então, principalmente, ela é mais adequada biologicamente, porque é um alimento totalmente natural, né? Que a gente ele tem uma alta digestão e absorção dos ingredientes. Então, com isso, o volume das fezes tende a diminuir e o odor das fezes também, porque, assim, o animal recebe uma quantidade de alimento e ele consegue aproveitar aí 90% até 95% desse alimento, o que sobrar é muito pouco, né? Então, ele vai fazer menos cocô e como é um alimento que é bem biologicamente mais apropriado, o cheiro também vai ser bem menor. Ela é mais saborosa, a gente pode variar os ingredientes da dieta, dependendo do caso. Tem alguns casos específicos que a gente acaba não podendo variar muito, porque o animal acaba desenvolvendo uma intolerância, uma sensibilidade alimentar. Mas, de modo geral, a gente pode utilizar uma dieta variada. Ele não tem conservante, corante ou flavorizantes artificiais. Quase todos os meus pacientes, os tutores falam que eles ficam muito mais alegres e dispostos depois que começam a comer comida. Tem animais assim que não brincava antes, depois começa a brincar. É bem interessante essa relação. A gente tende a ter um prolongamento da expectativa de vida por ser um alimento mais bioapropriado, né? Também ajuda a prevenir doenças e também auxilia no tratamento de doenças. Então, como eu falei para vocês ali, né, a gente pode utilizar o alimento aí para ajudar no tratamento que ele está recebendo. E a qualidade de vida para o animal e para o proprietário ver aquele animal feliz comendo, né? Porque tem pessoas que estão cozinhando ali, a partir do momento que começa a cozinhar, o cachorrinho já está do lado ali, feliz, balançando o rabo, querendo comida, né? Está pedindo. Então, é bem legal. De desvantagens que nós temos, a primeira que eu acho a que mais leva em conta é o trabalho que dá, né? Eu não vou enganar ninguém, dá muito trabalho. Dependendo do tamanho do animal, você leva aí 4, 5 horas cozinhando, pesando, preparando todos os alimentos, as marmitinhas. Eu gosto de falar que você pode cozinhar e deixar congelado por uns 15, até 30 dias, pode deixar congelada a comidinha, né? Então, para quem for cozinhar e preparar para os animais, a parte mais chata é trabalhosa, tá? Tem que cozinhar tudo separado, pesar tudo separado e daí montar as marmitinhas, tá? E além disso, né, de desvantagem, nós temos a questão de suplementação. Toda dieta caseira, independente se ela é crua, se é com ossos, se é sem ossos, tem que suplementar. De uma forma ou de outra, vai faltar nutrientes. A gente tem guias nutricionais para nos auxiliar e saber quais vitaminas e minerais que estão faltando na dieta para a gente não deixar faltar, né, nada, tá? Então, isso acaba sendo um pouquinho mais caro, dependendo do tamanho do animal, né? Uma dieta caseira acaba saindo um pouco mais caro do que se comprar uma ração pronta. A ração ela já vem balanceada, você não precisa se preocupar com muita coisa, a não ser a quantidade ideal a ser oferecida para o animal, tá? Em relação às dietas cruas, elas podem causar problema de segurança alimentar. Então, assim, quem opta por dar dieta crua para o animal pode também, tá? Desde que seja um animal saudável, não tem problema nenhum. Quer dizer, problema tem em relação à segurança alimentar. Então, sempre quando for dar dieta crua, tem que respeitar o congelamento profilático, que cada tipo de carne tem que ter, tá? Geralmente esse congelamento aí vai de 2 até 7 dias em freezer com 18 graus negativos, tá? E depois disso, sempre limpar muito bem os recipientes que vão estar essas proteínas, para não causar contaminação cruzada. Porque o que é essa segurança alimentar? É assim, por exemplo, as proteínas de origem animal, todas elas já vêm com uma carga microbiana, tá? Aí, dependendo do tempo que ela está exposta ao meio ambiente, né, essa carga microbiana vai aumentando, vai crescendo. Então, se não existe essa higienização, né, essa higiene no ambiente também,
pode acontecer uma contaminação cruzada. Por exemplo, eu pego essa carne bovina com a mão, e daí não lavo a mão e vou pegar na carne de frango. Estou passando bactérias da carne bovina para a carne de frango. E pode ser que aquela carne de frango esteja mais apta ao crescimento, ao desenvolvimento dessas bactérias. Aí, por exemplo, eu que estou mexendo nessa carne, aí eu não lavei mão nem para pegar numa carne nem na outra. Aí eu peguei e passei a mão na boca, por exemplo. E eu tô com a imunidade baixa. Eu já vou estar correndo risco de desenvolver aí uma infecção. Agora, por exemplo, o animal. Para o animal, dificilmente vai dar algum problema. A não ser que realmente o animal esteja já com uma imunidade baixa também. Mas o que acontece? Em relação ao animal, por que todo mundo fica preocupado com isso? Porque assim, ele vai ingerir essa carne que já está contaminada, ele, que tem uma imunidade boa, não vai ficar ruim, mas ele vai defecar nesse ambiente, né? No ambiente da casa ou no quintal, enfim, e alguém vai fazer a limpeza desse ambiente. E se esse alguém for fazer a limpeza dessas fezes que vão estar, assim, proliferadas de micro-organismos, e não cuidar da higiene pessoal também, ela vai se contaminar, principalmente com salmonela. Então, a gente tem muito relato, principalmente fora do Brasil, em relação à contaminação com salmonela, e pode levar até a morte, dependendo da cepa da salmonela, tá? Então, em relação à segurança alimentar, é isso. Outra desvantagem da dieta caseira é que a gente não pode deixá-la à vontade no ambiente. Então, por exemplo, o animal, você ofereceu para o animal a marmitinha, ele não comeu naquela hora, você tem que retirar essa comidinha, deixa um pouco na geladeira, mas não pode deixar no ambiente, porque a comida estraga, né? Com o oxigênio do ambiente, ela vai estragando. E assim pode também desenvolver alguma alteração gastrointestinal, por exemplo, no seu animalzinho. Então, essa é a desvantagem em relação à ração, que a ração ela fica ali e não vai estragar. E uma dieta desbalanceada e sem acompanhamento profissional pode causar sérios danos à saúde, como eu já venho falando para vocês aqui. Então, qual é o alimento mais apropriado para o meu paciente? Acho que eu já falei para vocês, né? Vai depender do paciente e do tutor, tá? Essa resposta é essa resposta que eu vou dar para vocês, tá? Porque se o tutor não vai ter a responsabilidade de pesar todos os alimentos separadinho, bonitinho, suplementar, né? Não deixar o alimento à vontade, eu já diria que esse alimento não é mais apropriado para o paciente. Agora, se é um tutor dedicado, cuidadoso, responsável, que vai cuidar da alimentação dele como se fosse, né, uma coisa assim que vida ou morte, aí eu vou dizer que é sim a melhor opção a dieta caseira para o paciente. Alguns casos que eu vejo de pacientes que eles têm problemas gastrointestinais, são muito sensíveis a vários tipos de alimentos, né, naturais, e não se adapta, acabam não se adaptando com a dieta caseira. Aí, infelizmente, nesse caso, é a ração comercial. Então, o legal da dieta caseira é justamente isso, que a gente pode trabalhar com alimentos que dá pra gente, que tem função terapêutica. Esses alimentos, eles têm compostos bioativos chamados de nutracêuticos, né? Então, eles auxiliam no tratamento de algumas questões. Eu posso falar aqui, por exemplo, até do cachorrinho da Pri, que ele recebeu couve. Por que ele recebeu couve? Porque ali a couve, ela tem função de tratar pacientes que estão contaminados com a bactéria Escherichia coli. Bom, eu vou pular essa parte. Se vocês têm o material aí, acho que qualquer coisa vocês podem consultar. Eu vou passar para a parte de avaliação nutricional para vocês poderem me fazer perguntinhas, então, pode ser? Eu não passei o material ainda para eles, não, tá? Mas eu vou mandar por e-mail, tá? Tá. Esse aqui são, na verdade, são só exemplos de alimentos funcionais, alimentos que possuem aquela propriedade nutracêutica, né, que tem nutrientes, então, com função terapêutica também, para auxiliar nos tratamentos, tá? Aí temos o brócolis, aqui nós temos a cenoura, o tomate, né, eles têm essas funções. As fibras, né, que tem função aí de prebiótico, para auxiliar no funcionamento do intestino. Os amidos resistentes, que auxiliam na resposta glicêmica, então faz manter o pico glicêmico, não fazer pico glicêmico, manter a glicemia, principalmente para animais diabéticos, é bem interessante para animais para perda de peso.
E nutrição funcional, gente, é isso basicamente, é o profissional saber trabalhar com o intestino, deixar o intestino sempre saudável, porque o intestino é um dos principais órgãos que a gente tem no corpo que vão tratar de doenças, tá? Otimizar a energia, fazer produção de energia para esse animal, para deixar ele mais ativo, evitando inflamações crônicas, auxiliar na detoxificação, muitos ingredientes, muitos alimentos, hoje tem muita contaminação com metal pesado, então é interessante trabalhar com a nutrição funcional para fazer essa detoxificação, trabalhar com uma nutrição balanceada específica para aquele animal, né, para a gente prevenir doenças e até tratar algum tipo de doença, e também fazer o equilíbrio endócrino. Então, aí tem uma fotinha minha fazendo a avaliação de 2 dog alemão, né? E durante a avaliação nutricional, o que a gente preza em fazer? Então, primeiro conversar com o tutor, fazer uma anamnese detalhada, saber como é que é a vida desse tutor com esses cachorrinhos, o que ele pretende, né? O que aconteceu durante toda a vida que o cachorrinho ou o gatinho esteja passou com o tutor até o momento da consulta, saber exatamente qual que é a ideia, o que esse animal recebe de alimento, o que ele já recebeu, quais são as alterações clínicas que ele tem, né? E depois disso, né, a gente faz a avaliação física, então faz a pesagem do animal, faz as medidas das circunferências para a gente acompanhar a evolução do tratamento depois, né? Faz a medição do score corporal, a gente avalia quanto que ele tem de gordura, de massa magra. Aqui a gente tem umas tabelas, então, para a gente seguir também, que em relação ao score corporal, né, o animal muito magro vai de 1 até 3, aí o ideal do score corporal é de 4 a 5, ou seja, nesse ideal ele tem uma quantidade boa de massa magra e de gordura, no 6 e 7 ele já está com sobrepeso, de 8 a 9 a obesidade até a obesidade mórbida. E daí, depois feito toda essa avaliação, a gente vai planejar o alimento, né? Vai fazer planejar a dieta desse animal. Vai determinar, então, quanto que esse animal precisa de energia para sobreviver e para manter as suas funções vitais, ou se ele precisa perder peso, então tem esses cálculos. Aí depois a gente vai calcular a energia do alimento, então, para ver quanto desse alimento vai oferecer a quantidade de energia que esse animal precisa. Com isso, a gente vai fazer também a comparação em tabelas nutricionais aí para a gente ver quanto que está faltando de nutrientes nessa dieta para esse animal específico, né? Vai balancear a quantidade de carboidrato, gordura, aminoácidos, proteínas, vitaminas, minerais para esse animal e vai complementar esses nutrientes faltantes, tá? É sempre interessante um animal que sempre comeu um tipo de comida, quando vai mudar para outro tipo de comida, receber um suporte aí da microbiota intestinal, então é bom utilizar um probiótico, por exemplo, né? Para já preparar esse intestino para receber outro tipo de alimento. É interessante também fazer a troca gradativa do alimento antigo para o alimento novo, né? Então, a gente não faz abruptamente para evitar que tenha algum problema gastrointestinal, vômito, diarreia. E também fazer o planejamento, caso o animal tenha alguma doença específica, fazer um planejamento alimentar para aquele tipo de doença. E olha só, a nutrição não trabalha só com animais obesos, tá, gente? Muita gente lembra de contratar um profissional da nutrição para, meu cachorro tá precisando perder peso. Não é, nossa, a gente consegue melhorar muitas outras doenças também. Então, obesidade, hipersensibilidade alimentar, que são aqueles animais que são alérgicos, têm alguma sensibilidade a algum tipo de alimento. Animais renais que não estão mais se alimentando de outro alimento, a gente consegue balancear uma dieta bem legal para melhorar a situação desse animal. Animais hepatopatas, que tem doença inflamatória intestinal, que tem pancreatite, que tem cardiopatia, que tem pedrinha no rim ou na bexiga, câncer, diabetes, até para animais com problemas de ósseos e de artroses, a gente consegue melhorar e proporcionar uma melhor qualidade de vida para esses animais, tá? Isso para cães, para gatos também, ó, gatos que têm problema com aquela doença periodontal, que tem muitos gatos que têm, FIV, FeLV também, as mesmas outras doenças que os cães têm também. E aqui, eu coloquei aqui a produção de alimentos. Normal, olha só o trabalheira que dá, né?
aí são fotos de clientes meus que passaram para mim, né? Então, aí são as marmitinhas aí que o pessoal pode ser feito dessa forma, pode ser colocado em sacos plásticos, aqueles que com fechamento, né, para congelar. E normalmente a gente pode congelar esses alimentos aí por até 30 dias e oferecendo sempre para o animal descongelado, em temperatura ambiente. Tem animais que preferem um pouquinho mais gelado, animais que preferem mais morninho, mas o importante é estar sempre fresquinho. E aí estão meus contatos aí para vocês, caso vocês me sigam lá no Insta, tem meu celular ali para tirarem qualquer dúvida, no WhatsApp, né, e-mail, tem o Facebook também. E eu quero mais uma vez agradecer, né, eu vou ficar disponível agora para vocês fazerem as perguntas. E obrigada por estarem permanecendo aqui durante sexta-feira à noite, né, recebendo palestra. E eu espero que tenha sido útil para vocês ou tenha tirado alguma dúvida que vocês tenham em relação à nutrição de cães e gatos. Pode fazer perguntas, eu estou disponível. Tem alguma pergunta aqui no chat? Vamos achar aqui. Achar. Quem quiser pode falar pelo microfone ou pode colocar no chat, tá? Oi, Flávio, pode falar. Pode falar, Lorena. Melanie, boa noite. Boa noite. Pode falar. Posso? Pode falar. Flávio, se quiser fazer a sua pergunta, pode falar. Então, eu até coloquei aí já no chat, eu tenho 12 cachorros de rua. E a maioria deles já vem com vícios, né? Ou foi abandonados, enfim. E muitos me pedem pão. Eu já ouvi falar que faz muito mal. Mas eu fico com muita dosinha, então eu dou pequenos pedacinhos, bem pouquinho, não é assim, meio pão, um pão que eu dou, sabe? Faz muito mal mesmo, dar pequenos pedacinhos? Então, assim, ó, o pão, ele é feito com trigo normalmente, tá? Então, assim, mal você não vai ver fazer nesse momento, tá? Mas o glúten que tem ali naquele trigo, né? Ele pode causar inflamações intestinais. Então, por isso que normalmente, né, por ter essas farinhas brancas que a gente chama, não é muito indicado ficar oferecendo pão para o animal, tá? É mais nesse sentido, porque pode ocasionar uma inflamação intestinal e ele pode desenvolver depois uma doença inflamatória intestinal e daí ser mais difícil de tratar depois. Ah, tudo bem, obrigado. Nada. Oi, pode falar. Então, eu tenho uma cadelinha e ela já tá meio velhinha, assim. Mas a gente vai passear com ela e, tipo, ela come coisa que ela vê na rua, assim, a gente não consegue impedir, sabe? Ela come todo o osso que ela vê na rua, toda a comida, assim, e daí eu fico meio preocupada, assim, porque, tipo, é ruim isso, tipo, eu não consigo controlar muito ela. Ela te puxa muito na coleira durante o passeio? Sim. Então, realmente é um pouco preocupante, porque a gente não sabe o que tem na rua, né? Às vezes pode ser até alguma pessoa maldosa colocar um alimento ali com veneno, por exemplo, e ela pegar. É preocupante por isso, tá? E outra, por exemplo, vai comer um osso que está lá na rua, que esse osso já deve estar cheio de contaminação também. E fora a contaminação microbiana, tem a questão de você não sabe se é um osso cozido ou osso cru,
Isso é um dado interessante para falar para vocês também, que sempre quando vocês quiserem dar osso pro cão ou pro gato, que seja cru, né? Você faça aquele congelamento profilático, né? Para tentar evitar a carga microbiana, mas o cru, ele mantenha o colágeno do osso ali. Então, quando ele for quebrar, ele não vai quebrar e formar lascas. Ele vai quebrar reto. Então, isso diminui o risco de acidentes, né? Por exemplo, na hora que o animal for engolir, de sair rasgando tudo por ali, né? Ou formar um corpo estranho. Então, assim, o osso é legal, dá para dar porque ajuda a limpar dente, é uma distração, mas sempre usar ele cru e não cozido. O cozido ele quebra e forma lascas e é um perigo, tá? Agora, em relação ao que você fazer em relação à sua cachorrinha, para evitar ela comer qualquer coisa na rua, realmente teria que chamar a atenção dela, assim, é comportamental. Infelizmente, não tem muito o que fazer em relação à dieta, sabe? Que provavelmente ela deve receber uma dietinha legal em casa, né, completa, mas ela tem esse comportamento. Imagina. Aqui o Flávio está perguntando, cadê? É verdade que carne de... Deixa eu ver aqui. É verdade que carne de porco faz mal para o cachorro? E na sequência, a Maria Eduarda está perguntando, para cachorros que estão perdendo os dentinhos, o que seria mais indicado? Usando a dieta natural? Então, é bem mentira que carne de porco faz mal. Acho que até quem pode responder isso é a Pri, né? O Thomas está comendo carne suína? Tá sim, tá. E não deu alergia. E é rara, né? Como eu tenho comentado, né? Meu cachorro tinha alergia a tudo, praticamente. E daí agora não tem a carne de porco. Ali estou perguntando. Não. Peraí, deixa eu responder as duas perguntas ali, senão. Beleza. Certo. Então, tá conseguindo ver o chat lá? Oi? Você está conseguindo ver o chat aí? Eu vou fechar. Todo mundo já anotou? Acho que eu vou fechar aqui a minha apresentação, que fica mais fácil, né? Tá. Sobre a carne de porco, então é mito, pode dar carne de porco sim, tá? Com relação à cachorrinha que tá caindo os dentes, ela tá caindo os dentes porque ela é filhote ou porque ela já tá idosinha? Tá velhinho ali. Ah, tá. Então, assim, realmente, o ideal ele, se ele come ração, dar uma molhada, né, nessa ração, deixar ela umedecer ela, deixar ela molinha e oferecer para ele, ou a dieta caseira com certeza vai ajudar bastante, vai facilitar, né, a mastigação, nem que seja só com a gengiva, e para ele diminuir o tamanho do alimento para que facilite depois a digestão e a absorção da dieta, sim. A dieta caseira com certeza seria uma boa para ele. Deixa eu ver aqui se eu consigo chat. De nada. O abacate. O abacate não faz mal. O abacate é uma ótima fonte de gordura para o animal, porém, tudo que é em excesso, né, faz mal. Então, assim, o abacate em si, se dado numa quantidade ideal para o seu cachorrinho, que depende do tamanho, vai um pouquinho mais ou menos, né, não vai fazer mal sim, e até legal como fonte, é uma boa fonte de gordura, tá? O que não pode dar do abacate é aquela parte que fica mais próxima da casca e as folhas do abacate. Essa parte mais próxima da casca e as folhas contém persina, que daí não é interessante que o animal ingira. Tenho 12 cachorros de rua, de vários tamanhos e pesos, gostaria de dar alimentação natural. É viável? Aí já é um pouquinho complicado, assim, eu acredito que você vai ter um gasto alto para alimentar esses animais, tá? Só para vocês terem uma ideia de quanto se gasta aí com uma dieta caseira cozida, né? Hoje em dia o valor da carne está um absurdo de caro, então vamos pensar assim no frango, que está custando em torno de R$10 o quilo do peito de frango, mais ou menos. Aí o animal vai
de um animal de pequeno porte, até vale a pena, porque acaba saindo mais barato do que a ração, uma ração super premium, por exemplo. Mas um animal aí que já seja de médio porte para grande porte, você vai gastar em torno de 400, dependendo do animal, até R$ 1.000 por mês, dependendo do tamanho do animal, de comida. Então, assim, se for um animal pequenininho, até vale a pena, só que se for... você falou de vários tamanhos, aí vai ser complicado porque tem que ser uma dieta balanceada para cada tamanho. Se fosse todos do mesmo tamanho, por exemplo, talvez fosse interessante. Senão, você vai ter que separar todos eles para comer daí. A Yasmin ali, eu vi um caso de um Golden onde ele tem alergia com ração, mesmo a ração hipoalergênica. A N seria melhor? Com certeza seria a melhor opção, porque a gente consegue utilizar só 2 alimentos, tá? E daí, se nesses 2 alimentos ele apresentar alergia a qualquer um deles, a gente pode trocar e utilizar. A gente vai testando os alimentos para esse animal, tá? Agora, por exemplo, se esse animal é alérgico não só à comida, mas também ao ambiente, por exemplo, ele tem alergia à grama, tem alergia a ácaro, tem alergia a produto de limpeza, aí provavelmente, talvez, mesmo mudando a dieta, você não consiga ver resultado. Imagina. Acho que ia acabar nas perguntas. Posso fazer mais uma? Claro! Então, eu perguntei dos cachorros, eu tenho os 12 cachorros aí, né? Eu já ouvi dizer que esse crescimento de câncer nos cachorros é por conta deles comerem muita ração. É tudo industrializado, né? É que nem a gente comer muito produto industrializado, então dá muito câncer. Tem a ver? Concorda? Não? O que você me diz sobre isso? O câncer, né, que você está perguntando, né? Isso. Não tem muito a ver, não. Assim, não existe nenhum estudo científico, artigo científico comprovando que a ração, por ter transgênico, por ter conservantes artificiais, vão causar câncer, tá? Isso não existe nada comprovado. Mas, assim, pensando, né, numa medicina mais holística, tá? A gente pensa que tudo que nasce entre o céu e a terra, né, que é feito pela natureza, é muito mais saudável, né, do que o que é feito pelo homem, né, fabricado pelo homem. Mas isso numa visão holística, tá? Então, assim, pensando pelo lado de que a ração, ela é totalmente balanceada, mesmo contendo transgênicos ou conservantes artificiais, mesmo assim, os animais, eles estão vivendo mais do que quando não existia ração. Quando não existia ração, até mesmo os animais selvagens, por exemplo, se for fazer uma comparação, eles vivem muito menos e a pelagem, a situação deles é muito mais precária do que os animais que vivem em cativeiro ou os próprios cães aqui hoje que recebem uma ração, por exemplo. Né? Vocês podem perceber que antigamente os avós falavam, meu cachorro tá velho, tá com 10 anos, já tá morrendo. E hoje não, hoje eles estão indo para 15, 17, tem poodle vivendo até 20 anos que comeu sempre ração. Né? Mas aí o que vem com isso? Com o aumento da quantidade de tempo, né, de vida que os animais estão tendo, eles estão apresentando câncer, né? Porque, querendo ou não, eles estão vivendo mais. Então, câncer, salvo exceções, quando o animal já é mais velhinho, ou, por exemplo, desculpe, o câncer, quando os animais são novos e acabam desenvolvendo, pode ser de carga genética também, os animais mais velhinhos desenvolvendo câncer, pode ser no processo do envelhecimento também. Concorda, não concorda? Tá, Bom, deixa. acho que a gente pode ir para a próxima, né? Próxima pergunta? Isso. Deixa eu ver aqui. Minha gata Isso. é da Bruna, né? Isso. Minha gata vem perdendo... Muito obrigado. De nada, imagina. Vem perdendo muito pelo nesses últimos meses, principalmente perto do rabo e na lateral das pernas traseiras. Dá até para ver e tocar na pele dela.
Já fizemos um monte de exames e não descobriram nada. Disseram que podia ser estresse. A alimentação caseira poderia melhorar a situação? Então, assim, Bruna, se tiver relacionado a estresse, porque gatinho tem muito disso. Por exemplo, entrou um gatinho novo na casa, onde ocorreu um tipo de competição, ou então tá indo muito, saindo de casa, indo veterinário, qualquer coisa assim, qualquer coisinha gera estresse desses animais. E o que acontece é realmente se automutilar, coçar demais, arrancar pelo de certas áreas. Mas, assim, se for nessa questão de estresse, não sei se, acredito que só a alimentação caseira não iria ajudar nessa situação, não. Porém, se ele tiver com queda de pelo por alguma deficiência nutricional ou tiver alguma alteração no intestino e por isso o intestino não está trabalhando bem e por isso daí está desenvolvendo alguma alteração nutricional, com certeza a dieta caseira vai ajudar sim. Da Juliana ali. Às vezes damos pequenos pedacinhos de fruta ou legumes, maçã, banana, cenoura, para nosso doguinho, mas percebemos que ele sempre fica com diarreia. Isso pode indicar algum problema de saúde? Ele parece ser sensível a tudo menos a ração. Olha, Juliana, normalmente animais que comem ração ou já tem um certo tempo que só comeram ração, o intestino deles não está preparado para receber outro tipo de alimento. Então, provavelmente, ele deve ter uma pequena desbiose intestinal, que é uma alteração na microbiota intestinal, e com isso, ele desenvolveu uma sensibilidade a alimentos de alta digestibilidade, que são os alimentos mais naturais. Todos os animais são mais sensíveis. Mas o que daria para fazer é investigar essa questão intestinal dela, né? Que pode ser, às vezes, só utilizando um probiótico, a gente já consegue melhorar. Então, o intestino do cachorrinho da Juliana pode ser que ele tenha uma disbiose. E daí, essa alteração da microbiota intestinal pode favorecer ele a fazer uma diarreia quando ele recebe um alimento diferente do que ele está acostumado. Mas eu não levo isso como uma doença. Pode ser que só preparando esse intestino para receber um novo alimento, a gente já consegue resolver essa alteração que ele tem. Então, eu queria agradecer, né, você pela sua palestra, agradecer a todos pela presença, foi muito válida, né, nesse primeiro encontro do PETIF, né, o projeto que eu estou coordenando junto com os alunos do segundo ano do curso técnico de administração. E vamos, né, encerrando por aqui. Obrigada, gente. Ai, que legal! Eu espero que tenham todos gostado. Eu quero agradecer mais uma vez a atenção de todos, né, a presença de todos que estiveram aí acompanhando a palestra. E fico à disposição, se quiserem tirar qualquer dúvida, aí vocês podem entrar em contato comigo no particular. Beleza, gente. Então, muito obrigada, gente. E obrigada. Lembrando, na sequência, a gente tem a palestra com a veterinária Carla, né? Mas em outra sala, então eu vejo vocês mais tarde. Tá bom? Carlinha, boa palestra. Obrigada, um beijo para vocês. Beijos. Obrigada, Mel, obrigada pelas suas informações aí, sempre muito úteis. Beijo. Obrigada, beijão, tchau, tchau.